Olá pessoal, eu sou o engenheiro Lídio Volpato. Neste tutorial eu vou demonstrar para vocês como eu utilizo o software M3 Calc no meu dia a dia. Eu vou trabalhar com uma treliça simples de uma água com 15 metros de vão para servir como objeto de estudo deste tutorial. Então, nos meus programas que eu fiz com a linguagem Lisp, eu vou definir os banzos dessa minha treliça. Essa treliça então vai ter 15 metros, estou colocando em centímetros as medidas porque eu vou exportar o arquivo DXF para ser utilizado em centímetros e quilogramas força dentro do software da Stable Engenharia. Tem 80 centímetros altura inicial, 10% caimento, uma única água, a treliça horizontal. Aqui está definido o contorno dessa treliça, o banzo superior, inferior, os montantes extremos. Agora eu vou definir o treliçado, eu vou utilizar esse treliçado onde os montantes são perpendiculares ao banzo inferior. Aqui estou definindo o banzo superior, vou clicar no banzo inferior e vou dividir em 8 partes. Ok, aqui está a treliça. Agora eu vou exportar essa treliça no formato DXF para eu poder utilizar lá dentro do programa da Stable Engenharia. Eu já tinha feito com esse nome, então estou regravando. Bem, agora então nós vamos abrir o programa da Stable Engenharia e vamos salvar como treliça Stable. Esse programa, o MCalc, ele já vem com algumas geometrias de treliças pré-definidas. Como eu já estou definindo a geometria da minha treliça, eu vou inseri-la através de modelo genérico. E aqui então eu vou importar o arquivo DXF, que eu salvei lá como teste Stable. Vou enquadrar. Observem que essa treliça ela está com os eixos Z na vertical e o eixo X na horizontal. É assim que define esse software da Stable Engenharia. Vou botar em 2D. Então, no plano X e Z. E aqui está. Observem que eu tenho então a definição das barras e com a numeração de nós e de barras. O que vamos fazer o próximo passo? O próximo passo aqui vai ser definirmos os apoios e as propriedades das barras. Então nós vemos aqui em geometria, barras, tem um nó e vamos definir a vinculação externa. Estou definindo essas duas vinculações externas como sendo apoios de segundo grau. Aqui estão elas. Próximo passo, vamos definir aqui os tipos de barras, as propriedades. Eu vou selecionar o banzo superior e vou dizer que esse banzo superior é de uma treliça e vou botar um pré-dimensionamento como sendo um perfil UD 150 por 60 por 6,35 para efeitos de
tutorial. Eu vou adicionar esse perfil, vou selecionar e vou dar um OK. O mesmo vou fazer para o banzo inferior. Vou utilizar o mesmo perfil que eu defini para o banzo superior. O perfil estava como 150. Por 60 por 1/4 de polegada. Só que aqui é o perfil U. Ok, aqui está. E as diagonais e montantes eu vou definir com um único perfil. Um perfil de... Eu tenho 150 externo, menos 13 milímetros por dentro. Eu vou deixar mais uns 2 milímetros de folga. Eu vou usar então com 135 milímetros externo. Perfil U com 135 por 40 por 4,65. 4,75. Para efeito de tutorial, eu vou adicionar, vou selecionar e vou dizer OK. Só deixa eu confirmar qual é o dimensionamento que eu usei no banzo superior. Um único perfil, tá OK. Bem, o que nós temos que definir agora no próximo passo? Os perfis já estão definidos. Os apoios externos já estão definidos. Nós temos que definir quais são os pontos que vão dar travamento nos banzos superior e inferior fora do plano do treliçado. Para isso eu vou botar em 3D e vou vir aqui nessa tela, que primeiro, antes de definir os pontos, ele está me pedindo para eu definir os estados de cargas e as combinações, ok? Como é que você chega aqui? Você vem aqui, ó, ações. Nas ações, você vai definir então quais são os estados de cargas que nós vamos utilizar. Vamos trabalhar com peso próprio, olha embaixo. Peso próprio. Vamos adicionar acidental permanente. Vamos adicionar sobrecarga. Vamos adicionar vento, simplesmente vento, tá? Poderia ser vento transversal e outro estado de carga, vento transversal, mas aqui simplesmente vento. E vamos adicionar pressão interna. Essas são as cargas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos definir quais são as cargas que vamos utilizar aqui. Vamos botar até isso no plano XY. Carga AP. Esse programa, ele te dá a possibilidade de tu linearizar a carga e automaticamente ele concentra as cargas nos nós onde se define as barras. Então vamos lá, para peso próprio. Nesse tutorial eu vou considerar aqui o peso próprio. Vamos lá então, vamos botar a carga distribuída, vamos selecionar as barras e vamos utilizar que para o peso próprio nós vamos usar o global em Z e o carregamento do peso próprio se dá de acordo com esse modelo, ou seja, é ao longo do banzo superior, neste caso, e carga perpendicular à linha do horizonte. Observem a ordem dos eixos, vertical para cima positivo e horizontal para a direita positivo. Como a carga de peso próprio é para baixo, eu vou definir como sendo menos 1,45 kg força por centímetro.
Ok? Definir aqui. A outra carga de acidental permanente. Do mesmo critério, nós vamos definir quais são as barras a serem carregadas. Também vamos trabalhar com global IZ. Mesmo formato de carga ao longo do bando superior. Carga perpendicular à linha do horizonte. E aqui vamos definir, como é para baixo, 2,52 kgfm por centímetro. Ok. Sobrecarga. A sobrecarga ela se dá no plano horizontal, na orientação perpendicular de cima para baixo. Vamos definir esta ação atuando nessas barras e o programa vai concentrar nos nós. Então aqui eu tenho global IZ, porém este é o carregamento que vamos utilizar. O carregamento de sobrecarga vamos utilizar então de cima para baixo menos 1,91. Ok, carga de vento. Carga de vento nós vamos considerar atuando no bando superior. E agora, local em Z. Então, ela é de dentro para fora, de baixo para cima. E o carregamento, vamos utilizar 4,61. Positivo, porque está na orientação arbitrada pelo programa. Carga de pressão interna. Selecionamos as barras. Local em Z de 1, antes aqui, de 1,61. Aqui estão as cargas definidas. Vamos salvar. Bem, notaram que ainda não foi definido os pontos de contenções laterais nessa treliça. Para isto, nós vamos ter que definir quais são os pontos de contraventamento no caso da treliça. Aqui dentro da parte da análise, nós vamos definir quais são as combinações de cargas que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com peso próprio, mais acidental permanente, mais sobrecarga, que é uma das combinações que a NBR 14762 pede. Então aqui é a primeira delas, e o que a norma pede que seja considerado de coeficientes. Peso próprio, ela pede que seja multiplicado por 1,25. Acidental permanente, ela pede que seja multiplicado nessa combinação de carga de 1,4. E a sobrecarga, ela pede que seja multiplicado por 1,5. Ok? Então aqui vamos atualizar. Vamos adicionar a segunda combinação de carga, que é peso próprio mais acidental permanente mais vento somado à pressão interna. E para essa combinação, a norma pede que seja utilizado 1,1 para peso próprio, seja utilizado 1,0 coeficiente para acidental permanente e vento e pressão interna pede que seja multiplicado por 1,4. Vamos atualizar. Ele vai pedir para
dimensionar. A princípio não deu erro nenhum, porque não acusou o pedido. Vou botar em 3D agora para definirmos as posições de travamentos laterais. Eu vou definir a cada 2 interterças um ponto travado. Começando a travar pelo primeiro nó junto ao apoio. No bando superior eu estou indo a cada 2. Ok? E no bando inferior também nas mesmas posições abaixo das terças travadas. O que eu tenho que travar? Tem que travar na direção Y aqui. Então vou botar travamento em local Y. Ok? Aqui então está o desenho da treliça. Vou colocar no plano XZ. Notem que a treliça está com os dimensionamentos, tá? E tem muitos pontos de interrogação. Os pontos de interrogação é porque as barras não passaram. O que eu vou fazer? E primeiro tem que ver a orientação desses perfis, como é que eles estão. Eu vou aqui no dimensionamento, vou selecionar o banzo superior e vamos ver a orientação que está. Olha só, o perfil está orientado com a alma na vertical. Na verdade, eu quero que a alma fique na horizontal. E o plano Y que seja o que vai trabalhar fora do plano de trabalho. Eu vou aplicar a todos. Vou sair. Vou fazer a mesma coisa com o banzo inferior. Vou verificar a orientação. Observe que aqui está o perfil com 76.2. Na verdade, este perfil, eu queria definir ele como sendo o perfil de 150 por 60 por 1/4, que era o que eu tinha definido lá. Então, estou botando para calcular. Eu vou orientar esse perfil de boca para cima. Aplica todos, calcula. Vamos ver o que vai acontecer. Tem os perfis aqui, ó, 79%, 42%. Observem que as diagonais e montantes, alguns não passaram. Então eu vou adotar o mesmo perfil para todos os montantes diagonais, utilizando um perfil de 135 por 40 por 475. Isso é o que tem em todos eles. Vamos ver o que acontece aqui. Quais são as barras que não estão passando? Não estão passando essas que estão com ponto de interrogação. Então vamos redefinir essas barras que estão com ponto de interrogação. vou botar 50 milímetros aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou adicionar, selecionar, aplicar todos e vou sair. Ainda está 1.75, 1.31, ainda não deu. Vamos de novo aqui. Vou botar todos eles, vou ser radical. Vou colocar um perfil de 135 por 50 por 4.75. Vou botar aqui 55. Vamos ver o que vai dar. A última tentativa, se não der, depois eu vou ser radical. Calcular. Todos. Ó, ainda deu 1.25. Aqui deu 1, 0.75, 0.85, 0.27. E algumas barras que não estão passando. Essa barra está com 1.25. Essa aqui é a barra que está sendo a problemática. Vamos redefinir essa barra então, como sendo uma barra de
135 por 55, botar 6,35, pronto. Adiciona, seleciona, calcula. Olha, ainda não deu, tá? 1,03. Vamos aumentar, vou botar 60 aqui. Adiciona, seleciona, calcula. Ó, já passou, 1,81. Ok? Vamos aplicar. Então agora todas as barras passaram. Vamos ver o dimensionamento que está. Ok? Bem, o que nós temos que verificar agora é a flecha que está dando essa estrutura. Então vamos lá. Para verificar a flecha, a gente vem aqui em resultados e vamos verificar a flecha referente a essa primeira combinação de cima para baixo, peso próprio, percentual permanente sobre carga. Eu vou fazer o seguinte, vem aqui ó, em máxima deformação, vou dar uma envoltória aqui, ok, vai recalcular, redimensionar. Eu venho aqui na máxima deformação para esse carregamento, observem a linha verde, a deformação, eu vou clicar em máxima deformação, aqui vai ser neste ponto aqui de cima, ou lá de baixo, que é a mesma coisa. Observem que eu tenho 10 milímetros de deformação, tá ok. A norma NBR 8800 define lá algumas flechas admissíveis, né? E num caso para viga de cobertura, pode ser utilizada a deformação de L sobre 250, ou seja, o vão dividido por 250. Como dividindo 15 metros, que é 1.500 centímetros, dividido por 250, nós temos uma flecha admissível de 60 milímetros. Como nós temos 10 milímetros, ok, essa estrutura verifica tanto a resistência e também a flecha. Agora observem, se eu quiser pegar o relatório dessa estrutura, você pode fazer clicando nesta parte aqui do programa e você tem o relatório. Os resultados eu posso obter uma listagem através deste ícone, clicando em resultados. Então aqui eu tenho os resultados de envoltórias, solicitações em cada barra, para cada estado de carga, as reações para cada estado de carga, para cada combinação, ok? Então aqui eu tenho as várias opções de relatórios. Posso ter os diagramas, relatório de análise linear, relatório de dimensionamento e as plantas de cargas. Você pode obter uma listagem de material que essa estrutura lhe fornece. Para isso você vem aqui na parte de dimensionamento, lista de material, selecionamos todas as barras, damos um nome para essa lista. Lista teste. E aqui está a lista de materiais que foram utilizados naquela treliça.